Gestão de custos aplicado a hospitais universitários públicos. A economia e a saúde são de difícil convivência. Os recursos utilizados na prestação de serviços de assistência médica apresentam demanda crescente, enquanto que os recursos públicos e particulares são insuficientes. Os gestores organizacionais precisam de instrumentos adequados de administração em hospitais. Eles têm baixo conhecimento sobre custos hospitalares e as informações que eles têm são pouco utilizadas e de pouca utilidade, quando na realidade as informações disponíveis não condizem com a realidade. A eficiência e a eficácia gerencial, esses precisam sim atender à qualidade dos serviços prestados para levar o consumidor ou o paciente à satisfação. Quanto à apuração dos custos, nos ambientes hospitalares é muito trabalhoso, muito complexo, pela diversidade de serviço que é ofertado. Exige delimitação das áreas de custos e um sistema eficiente de informações. As propostas de mudança citadas nesse trabalho visam avaliar as demandas da metodologia de custeio, que é metodologia de absorção ou metodologia ABC. Foi um estudo comparativo. Então, foi ressaltado nesse estudo as vantagens, as dificuldades e os desafios de cada um desses métodos. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa descritiva e a estratégia utilizada foi um estudo de caso. Essa pesquisa foi realizada em uma associação entre os participantes do hospital e os pesquisadores que queriam implantar o sistema de custeio ABC. A coleta de dados ela envolveu 3 métodos: análise documental, uma entrevista e uma observação direta. Na análise documental, foi considerada como fonte primária os dados físico-operacionais do hospital, relatórios contábeis e de atividades e as tabelas de pagamento do SUS. E como fontes secundárias, buscou-se identificar os principais elementos da gestão dos hospitais universitários. O grande problema que eles identificaram fazendo esse estudo é que o SUS ele reembolsa os hospitais com uma tabela única, ou seja, para cada procedimento. Eles não levam em consideração o tempo de permanência no hospital e os custos reais que foram incorridos durante o tratamento com aquele paciente. Custeio da absorção engloba 4 pontos, que são o custo direto, custo indireto, custo fixo e os custos variáveis. Custeio por absorção é uma metodologia de custeio em que todos os custos e despesas operacionais são rastreadas às unidades de serviços. Outra colocação pertinente é que os gastos irrelevantes não necessitam de rastreio, porque não impactam economicamente, resultando de forma expressiva nesses custos diretos dos hospitais. A criação, classificação e identificação dos custos é importante para a apuração dos gastos hospitalares. O custeio hospitalar por absorção pressupõe que a causa dos custos é a função do volume de procedimentos médicos produzidos. Nessa lógica, os custos diretos são apropriados diretamente aos procedimentos médicos produzidos e os indiretos são rateados por centro de custo, como, por exemplo, administração, nutrição e etc. Ressalto que, ao longo do tempo, o sistema de custeio por absorção demonstrou algumas falhas na sua utilização para fins de gerenciamento. Entre elas, a desconsideração ou falta de destinação clara entre custos fixos e variáveis, além da distorção provocada pelo rateio arbitrário dos componentes diretos, e esses elementos do custo são importantes para o controle da produtividade e especificação do produto ou serviço. Custeio baseado em atividades do sistema ABC, que significa custo baseado em atividades. Ele consiste em observar separadamente as várias atividades feitas na empresa. Ele rateia a produção e atividades da empresa. Descobrir os produtos que envolvem os maiores custos da produção. Também não considera apenas serviços de produtos como consumidores e recursos, mas atividades que levam à obtenção de produtos ou serviço final. Primeiro, ele rateia todas as atividades, depois o custeio de objeto, soma e dá o custo de produção. O sistema de custeio do hospital é dividido em 4 grupos. O grupo 1 é o centro de custo de base, exemplo, transporte, almoxarifado e nutrição. O grupo 2 são os centros de custos intermediários,
que engloba laboratórios clínicos e serviços auxiliares. O grupo 3 é o Centro de Custos Especiais, que são aquelas unidades que dão suporte ao hospital. E o grupo 4 é o Centro de Custo de Produção, exemplo, farmácia, rouparia e costura. Aí ele divide em algumas etapas. Na etapa 1 são levantados os custos e as despesas, exemplo, energia elétrica e água. Na etapa 2, os custos e as despesas são atribuídos a cada departamento. Na etapa 3, os custos do departamento eles são direcionados aos departamentos operacionais. Na etapa 4, são gerados relatórios de cada departamento para saber o custo daquele exato departamento. E na etapa 5, é realizada uma avaliação total de todos os gastos de cada departamento. A metodologia de apropriação dos custos utilizada pela instituição possibilita a variação individual de cada departamento. Por isso, cada departamento tem um tipo de serviço prestado. Sendo assim, podemos avaliar o desempenho de cada gestor de cada departamento. A metodologia de apuração dos custos está composta por levantamento dos custos gerais do hospital, água, luz, telefone, entre outros. A universidade pode ser considerada uma organização de múltiplo produto ou de produto único. A elas são atribuídos 3 produtos principais, que são o ensino, a pesquisa e a extensão. Porém, o ensino de graduação é a sua e a pós-graduação é o seu maior produto. A apuração de custos de hospitais universitários tem sido de grandes debates na literatura científica. Os hospitais que possuem atividades de ensino podem elevar seu custo em 20% quando comparados a hospitais apenas assistenciais. Segundo Rocher e Palmer, de 1983, eles consideram que os hospitais de ensino podem ter custos diminuídos. Porém, os estudantes podem substituir os médicos. Porém, isso também pode acontecer ao contrário. Ou seja, pelo excesso de gastos e materiais, pelos excessos de exames solicitados, por exames caros e excesso de equipamentos e tecnologias muito avançadas. Essas solicitações elas podem ser feitas tanto pelo médico quanto pelo residente. O Centro de Informações e Análise CIA são divididos em vários setores, como diretoria e supervisão de projeto, gerenciamento de redes, administração de banco de dados, análise e desenvolvimento de aplicativo e suporte técnico e manutenção. A equipe conta com 25 profissionais e conta com um diretor, 13 funcionários que correspondem pelo desenvolvimento e administração do banco de dados e outros 11 que dividem a manutenção e o suporte. Aí aqui está um gráfico que demonstra custos diretos e indiretos. A maior parte dos custos está destinada aos custos diretos. E aqui, outro gráfico que esboça o recurso consumido pelo CIA, que 56,09% é destinado a salários e encargos e 28,83% é destinado a peças para reparo. Análise dos resultados do projeto piloto do Centro de Informações e Análises. O método de custeio ABC, ele detalha as atividades realizadas dentro de uma empresa que geraram gastos. Por isso, essas atividades foram agrupadas em um projeto piloto. Então aqui eles são agrupados para que eles tenham uma noção direitinho de como é realizar todos esses gastos. Esse é o projeto piloto, serve de base para o desenvolvimento de um módulo conceitual de custo mais amplo. Então eles são todos colocados em um gráfico para ficar melhor direcionado cada custo. Após a mensuração dos custos para atividades de assistência e de ensino, o hospital pode estimar o custo de um atendimento de cirurgia ou um atendimento laboratorial.